noticiário internacional. A paralisação do governo americano completou hoje 2 semanas. Republicanos e democratas não conseguem chegar a um acordo sobre o orçamento do país e a economia já começa a ser afetada. Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, 2 semanas desde o início da paralisação do governo, o que já faz desse o 6º maior shutdown da história dos Estados Unidos. Ontem, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, deu uma entrevista a uma emissora de televisão e falou sobre o assunto. Ele acusou a oposição democrata de estar fazendo o país de refém e disse que os impactos já estão sendo sentidos pela economia real e na vida dos americanos. A oposição se recusa a aprovar o texto do orçamento apresentado pelo governo e quer mudanças em relação aos investimentos em 2 programas de saúde para americanos de baixa renda, o Medicare e o Obamacare. O governo cortou a verba de ambos no início do ano e quer manter os cortes para o ano que vem. Ontem, os museus Smithsonian, os museus públicos de Washington e também o Zoológico Nacional fecharam as portas. Os visitantes se depararam com cartazes que afirmavam que os locais estavam fechados por conta da paralisação governamental. Centenas de milhares de funcionários públicos federais já foram mandados para casa por conta da falta de dinheiro em caixa para pagar os salários. A Casa Branca ameaça não pagar o valor retroativo daqueles que forem dispensados. O governo federal também já anunciou que pretende demitir 4.000 funcionários públicos, e isso de forma definitiva, por causa da paralisação. Nos aeroportos, o shutdown segue gerando atrasos por conta da falta de controladores de voo. De acordo com o secretário dos Transportes, Sean Duffy, em tempos normais, a falta de controladores é a causa de 5% dos atrasos no país. Hoje, esse número está em 53%. A situação pode se agravar este fim de semana, isso porque segunda-feira é feriado aqui nos Estados Unidos, Columbus Day, e a movimentação nos aeroportos deve ser maior. A paralisação afeta até mesmo as economias de outros países. Em meio à incerteza, investidores buscam refúgio no dólar, o que valoriza a moeda americana. O preço do dólar já subiu nos últimos dias em comparação ao real, mas não é exclusividade da moeda brasileira. Situação semelhante ocorre em outras partes do mundo, como em relação ao euro, peso mexicano, ian japonês, enfim, diversas outras moedas. No início, eu disse que esse já é o 6º maior shutdown da história. Mas se governo e oposição não chegarem a um entendimento até sábado, o que não é improvável, essa já será a 3ª paralisação mais longa da história. No sábado, inclusive, acontece o 3º protesto intitulado No Kings, o Dia Sem Reis, aqui nos Estados Unidos. Manifestações contra o governo Trump estão sendo organizadas em mais de 2.200 cidades do país e esse impasse deve ser um dos grandes temas abordados pelos manifestantes. Pedro Paiva, de Nova York, para o Manhã no Ar. Pedro Paiva acompanhando essa situação para a gente lá nos Estados Unidos. Quanto mais o tempo passa, pior fica a situação, né? E a gente percebe, gente, que esse impasse, a polarização, muitas vezes, porque a gente tem de um lado republicanos, de outro lado os democratas, não conseguem chegar a um acordo. Não acontece só aqui no Brasil essa briga, acontece também nos Estados Unidos, e o presidente Donald Trump, que tem concentrado suas atenções na guerra no Oriente Médio. Foi a pessoa ali que articulou o acordo de paz, tem uma série de desafios pela frente, parece não estar tão preocupado com a questão econômica da maior potência militar e econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Voos atrasados, a gente tem agora espaços públicos, museus, locais de visitação que nesse momento que vai enfrentar um feriado agora os Estados Unidos, seriam de muita visitação, agora não vão poder visitar porque os locais estão fechados, não tem quem trabalhe. Vamos lembrar que para você que não acompanhou essa história desde o início, o tal do shutdown é uma paralisação temporária na economia, no orçamento. Várias áreas não essenciais ficam afetadas, não vão ter ali o pagamento. Nos Estados Unidos o pagamento não é mensal como aqui no Brasil ou quinzenal como muitas empresas, ele é semanal.
e isso acaba, né, trazendo muitos transtornos e impedindo que as pessoas recebam o seu salário. A exemplo dos controladores de voos, que a gente sabe que muitos já escolheram inclusive, não ir trabalhar porque não estão recebendo o seu salário. A gente fica de olho acompanhando essa situação por lá. E os serviços de inteligência da Alemanha informaram que a Rússia está disposta a entrar em conflito militar direto com a OTAN, uma ameaça que poderia aí ser concretizada antes de 2029. O presidente do Serviço Federal de Inteligência, Martin Jäger, disse à Comissão de Controle Parlamentar da Alemanha que o Kremlin está determinado a ampliar sua zona de influência em direção ao Ocidente, para que a Europa dependa da Rússia. A autoridade alertou que um conflito militar direto com a OTAN era, inclusive, uma ameaça que poderia ser concretizada antes de 2029. So rechnet man sich in Moskau realistische Chancen aus. Moscou vê, portanto, uma chance realista de expandir sua esfera de influência para o oeste e tornar a Europa, que é economicamente muito superior, dependente da Rússia. Para atingir esse objetivo, a Rússia não hesitará em entrar em um conflito militar direto com a Aliança Atlântica, se necessário. O alerta ocorre após a multiplicação de incidentes na Europa, onde nas últimas semanas a Rússia violou o espaço aéreo da Polônia com drones e o da Estônia com 3 caças. A Alemanha também foi vítima de voos de drones, sabotagens e campanhas de desinformação e influência, com a sombra de Moscou pairando por trás dos acontecimentos. Voos de drones, interferência em sistemas de navegação GPS e violações do espaço aéreo por caças russos resultaram em inúmeros incidentes somente em setembro. Embora o reconhecimento esteja em andamento, as opções de ataque para um agente híbrido no espaço aéreo se tornaram claras. O Serviço Federal de Inteligência afirma que a Alemanha é o alvo número 1 da Rússia na Europa, por ser o país mais rico da União Europeia e desempenhar um papel de liderança no apoio à Ucrânia. E aí, no momento em que a população de todo o planeta sente um alívio por conta do cessar-fogo ali no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, que também inclui, claro, a Palestina, vem essa notícia. E quando a gente fala de OTAN, a gente está falando de 32 países que fazem parte dessa organização, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. São 32 países que têm essa formação para o quê? Unir forças. Se um desses países ele é atingido, os outros provavelmente também entram no conflito para defender. Então, a gente está falando de mais uma possibilidade de guerra que vem a assustar o mundo e, como sempre, a Rússia metida aí, né, na maior parte desses conflitos. A gente fica de olho e torcendo para que, claro, isso não aconteça. Estamos precisando de paz mais do que nunca. Lembrando, o conflito no Oriente Médio teve um cessar-fogo. A guerra da Rússia com a Ucrânia ainda não terminou. A gente continua tendo pessoas afetadas, inclusive na Ucrânia. Então, essa situação de guerra precisa acabar. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!